Vamos dar sequência ao Jornal da Manhã deste domingo, falar agora sobre contas públicas, arcabouço fiscal, corte também de gastos pelo governo. Vamos conversar agora no Jornal da Manhã com o diretor nacional do IBMEC, o Reginaldo Nogueira. Reginaldo, prazer tê-lo conosco aqui, depois de um embate aí, né, presidente Lula, Banco Central, Roberto Campos Neto, tivemos reações da Bolsa, reações também no dólar, claro, também todo esse cenário internacional que envolve os Estados Unidos. Na visão do senhor, essa questão fiscal de fato é preocupante? O governo está prometendo nesse final de semana, no final da semana passada, inclusive, o vice-presidente Alckmin, o presidente Lula, de um equilíbrio fiscal. Como é que o senhor avalia toda essa situação? Muito bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês de novo, obrigado aí pelo convite. Realmente temos uma situação, Marcelo, bem difícil em termos da situação fiscal brasileira. Se olharmos, por exemplo, os dados que ficamos sabendo recentemente, né, dos dados fiscais de maio, eles mostram uma economia que em 12 meses já gerou um déficit primário de 280 bilhões de reais. Isso é mais de 2,5% do PIB. Nós já deveríamos estar caminhando, com base no próprio arcabouço fiscal aprovado pelo governo no ano passado, já deveríamos estar caminhando para zerar esse déficit primário, e isso não está acontecendo. Na verdade, apesar do crescimento da receita, e eu acho que esse é um ponto que vale enfatizar, nós não temos queda da receita, a receita continua crescendo e até superando algumas expectativas. Porém, os gastos têm crescido de maneira mais acelerada, principalmente os chamados gastos obrigatórios. Então, nessa direção, isso tem colocado uma preocupação muito grande para todos os analistas, para os investidores, sobre o que vai acontecer com a dívida pública brasileira. Se olharmos, então, nas últimas semanas, os juros futuros voltaram a subir, o dólar começou a sofrer, né? Começamos aí a ter o real, né, sofrendo, não tanto o dólar, né, mas o real começou aí a desvalorizar frente ao dólar. Tudo isso é uma consequência natural de uma economia em que as pessoas olham e falam, bom, temos aí um problema em que o gasto público continua crescendo além dos limites do arcabouço fiscal e sem nenhuma perspectiva de melhora. É nessa direção que se esperam medidas do governo de contingenciamento e algo que seja decisivo, né? Algo que possa mostrar um comprometimento com o retorno do gasto do governo aos limites estabelecidos pela própria legislação aprovada pelo governo em 2023 do arcabouço fiscal. Reginaldo, eu fiz um cronograma aqui para fazer uma pergunta para você e eu peço licença para seguir aqui, tá? Nós tivemos nessa semana que passou, mais ou menos seguindo essas datas aqui que eu vou citar, começando a semana com ataques do presidente Lula ao presidente do Banco Central, muitas críticas em relação à política monetária, especialmente à taxa básica de juros. Tivemos muita resistência também do presidente em relação a algumas sugestões da equipe econômica de determinados tipos de cortes de gastos. Daí, em todo esse movimento, sem mencionar o que aconteceu fora do Brasil, nós tivemos altas e altas consecutivas do dólar. Teve um dia, se não me engano, na terça-feira, que durante a manhã ou no começo da tarde bateu a R$ 5,70 e nós fechamos o dia a R$ 5,66. Aí depois disso, depois de reuniões do presidente com Haddad, com a equipe econômica, houve um recuo, houve um anúncio de que o governo vai estabelecer cortes de gastos da ordem de 26 bilhões de reais a partir do ano que vem, com uma revisão de benefícios sociais. E aí também, somando-se com o que aconteceu fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, tivemos uma queda do dólar. Fechamos a semana, na sexta-feira, a R$ 5,46 ou 47 centavos. A pergunta é, Reginaldo, o que pesou mais para essa movimentação do dólar aqui no Brasil? Essas questões fiscais e econômicas internas ou, sobretudo, o que acontece lá nos Estados Unidos e também o que acontece internacionalmente? Eu acredito que nós temos 3 fatores que têm afetado a situação do dólar no Brasil e isso tem sido muito claro aí nas últimas semanas.
O primeiro deles é internacional. É inegável que temos uma taxa de juros americana muito alta. As taxas de juros do Tesouro americano têm subido. E isso tem colocado pressão não só sobre o real, mas sobre outras economias emergentes também. Então, esse é um primeiro ponto. Existe um cenário internacional adverso. Mas o real tem sofrido mais. Então, vamos olhar o que nós temos ali, né? Quais são os outros fatores que temos que nos diferenciam de outros países. Bem, a situação fiscal ela aparece de maneira muito clara. Nós já estamos falando aí de uma dívida bruta próxima a 77% do PIB. Não existe uma perspectiva de controle do gasto que dê sustentabilidade para essa dívida nesse momento. O arcabouço fiscal, já falei algumas vezes dele, ele perdeu a credibilidade, a menos que o governo realmente mostre um comprometimento de contingenciamento, né, forte, decisivo, comece a discutir novamente gastos obrigatórios. Então, isso coloca, esse segundo fator, né, a questão fiscal, coloca o Brasil com uma fragilidade muito grande num ambiente internacional já muito difícil. E nesse contexto todo, temos um terceiro fator, que são todos esses desencontros de comunicação que têm acontecido aí nas últimas semanas, né? Isso pega um país fragilizado do ponto de vista fiscal, num ambiente internacional difícil e traz mais turbulência. Se olharmos qual é a grande preocupação do mercado hoje, temos então uma situação fiscal que não está equacionada e um Banco Central trabalhando basicamente ali, né, com taxa de juros e e sob muita pressão para manter a inflação sob controle e a economia, né, de certa maneira estável. Todas as falas do presidente, tudo que temos ouvido nas últimas semanas, colocam dúvidas sobre como será o dia de amanhã, o que vai acontecer depois com esse Banco Central. De novo, nós não precisamos desse tipo de debate agora, porque no momento em que temos uma situação internacional difícil, uma fragilidade fiscal inegável, acho que esse que é o ponto, né, em que ela é um consenso de analistas de que temos um problema e precisamos tratá-lo, trazer, então, esse debate público, essas críticas, né, essa questão de comunicação de política econômica para dentro do sistema só traz problemas e isso tem aparecido, obviamente, na taxa de câmbio, como você disse, né, batendo, por exemplo, a 5,70 em um determinado dia. Quando essas coisas são equacionadas, repare que quando a comunicação se ajusta um pouco, quando é apresentado que há possibilidade de um contingenciamento, de corte de gastos, o dólar naturalmente cede. Eu acho que existe aí uma expectativa muito forte de que haja um acerto do governo nessa questão. Diretor do IBMEC, Reginaldo Nogueira, agora a pergunta do nosso comentarista Cássio Miranda. Professor, bom dia. Você falava há pouco sobre esse conflito entre as narrativas no próprio governo. E nós temos hoje 3 esferas ali. Nós temos o presidente Lula, de um lado, contrário à manutenção de uma certa responsabilidade fiscal, dizendo que a prioridade são os projetos sociais. Do outro lado, nós temos Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que é alguém favorável ao arcabouço fiscal, especialmente ao superávit fiscal do governo. E no meio deste conflito, nós temos o ministro Haddad, que horas faz gesto para o presidente, em outros momentos faz gesto ao Banco Central e ao mercado. E essa autonomia do Banco Central é uma novidade aqui no Brasil. Olhando para todo esse cenário, nós acertamos ao instituirmos essa autonomia ou nós não acertamos a necessidade de nós revisarmos essa metodologia? Bem, a autonomia do Banco Central ela é, na verdade, uma evolução natural, institucional, de algo que já vem acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Vale lembrar, estamos aí agora no começo de julho, há 30 anos do início do real, em que, né, introduzimos uma nova moeda. Naquele momento, a gente começou a dar, até um pouco antes disso, né, ainda a partir de 88, começo dos anos 90, algumas movimentações para que a gente tivesse
um Banco Central mais forte, e aí tivemos o Banco Central, né, e toda a equipe econômica no centro da introdução do real em 1994. A partir dali tivemos, em 1999, a introdução do modelo de metas de inflação, que tem sido aí importante no caso do Brasil, mesmo com dificuldades, né, durante todo esse período. Mas ao longo do tempo o Banco Central foi se tornando mais independente, mais técnico, sob diferentes governos, né? Sobre o próprio governo do presidente Lula lá atrás, depois passamos por outros presidentes, né? Presidente Dilma, presidente Temer, depois presidente Bolsonaro, e agora novamente o presidente Lula. O que temos quando a gente olha para a experiência internacional é muito condizente com a autonomia do Banco Central, né? É dar autonomia aos técnicos para que cuidem e zelem da moeda com menos interferência do ambiente político. Para o Brasil, nós temos não só, né, um novo Banco Central autônomo, né, com, na prática, mandatos, né, para a diretoria, mas isso já começou com um modelo no qual o presidente do Banco Central foi indicado por um presidente que não é aquele que foi reeleito, né? Então temos presidente do Banco Central com um presidente da República que não o indicou. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu acho que no caso do Brasil, aconteceu que já no momento em que introduzimos essa política, isso já foi colocado em teste. Eu, pessoalmente, vejo uma experiência positiva, de novo, um movimento institucional importante e que o Brasil vai e precisa aprender a conviver com ele. Está acontecendo agora, acontecerá de novo no futuro, com novas trocas de presidente, com novas trocas de presidente da República e do Banco Central. Mas o mais importante é que a política monetária seja saudável, seja bem indicada, e eu tenho completa certeza de que aprenderemos e iremos lidar muito bem com esse modelo, como temos aprendido a lidar, né, com diversos avanços institucionais na economia dos últimos 30, 40 anos. Agradecemos o diretor nacional do IBMEC, o economista Reginaldo Nogueira, participando conosco ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Professor, muito obrigado. Um ótimo domingo. Até a próxima. Muito obrigado. Um prazer. Boa tarde.